paciência, gente. Por favor, avisem para todas as pessoas, se vocês puderem, que a gente não conseguiu subir hoje o Evangelho para o Zoom, tá? O YouTube. O YouTube. Então a gente está gravando e a gente vai colocar lá depois. Tá bom. Tecnologia às vezes falha. Até o Bill Gates já teve tela azul, então paciência. Paciência, Glaucia. Vamos lá? É assim mesmo. Vamos lá. Então vamos iniciando o nosso evangelho desta noite. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando também o fluxo dos nossos pensamentos, agradecendo por este momento, pedindo para que Jesus, para que a espiritualidade amiga possa estar junto com a gente nessa tarefa, nesse trabalho, nos dando também a calma, a suavidade e a paz para que possamos fazer o nosso evangelho. E assim iniciamos. Então, o Norberto vai ler, né, Norberto, hoje o evangelho? Isso. Eu vou compartilhar a tela. Glaucia, me habilita aí, por favor. Habilito já. Pronto. Olá, boa noite a todos. O tema desta noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item é causas atuais das aflições. Então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combatem desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admirar-se em se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples,
menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometeram. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o homem, entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal põe-se, então, o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, reconduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe, neste, reparar o tempo perdido. Também para o homem, após uma noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Vamos agora ouvir os comentários. Então, vamos lá, né? Esse texto é um daqueles textos consoladores do Evangelho, né? E ele explica por que a gente sofre. Porque essa é uma grande dúvida das pessoas, dos seres humanos, principalmente aquelas pessoas, mesmo das pessoas que têm mais conhecimento, na hora em que o sofrimento, que a provação bate na sua porta, né? Então a pessoa se sente às vezes injustiçada e ela pergunta: puxa, por que eu estou sofrendo? E o que esse texto nos explica? Que a gente tem causas que são presentes de sofrimentos, então são consequências, né, de atos presentes, da vida presente, do modo como a gente faz as nossas escolhas e como a gente leva a nossa vida, e a gente consegue, fazendo um autoexame, identificar esses passos que a gente deu e que nos levaram às consequências que a gente experimenta hoje. Então, quando a gente olha para o nosso passado, para as escolhas que a gente fez, a gente identifica onde foi que a gente fez essa escolha que nos trouxe até o dia de hoje. Mas quando a gente não encontra, a gente vai encontrar, como ele fala aqui no texto, né, as vidas passadas. Mas mesmo quando a gente fala nas vidas passadas, aí a gente tem que entender, né, que a gente tem três espécies, né, de consequências. Então, a gente tem como consequências dos nossos atos pretéritos aquilo que a gente pode chamar de expiação, que é um resgate de um sofrimento que a gente causou a alguém, né?
A gente tem as provas, que são os desafios evolutivos que nós solicitamos para o desenvolvimento do nosso espírito, para o nosso aprimoramento espiritual e moral, né? São escolhas que nós achamos que nós iríamos conseguir, né? Então são desafios que a gente se autoimpôs para que a gente pudesse mostrar que a gente já tem aquisições morais, então a gente escolheu. E a gente também pode ter, claro, espíritos até um pouco mais elevados do que nós, não um pouco, mas mais elevados, têm missões que são realizações de uma tarefa de pequena ou de grande relevância, mas que não estão ligadas ao próprio desenvolvimento do espírito, mas ao auxílio que esse espírito vai prestar para a humanidade, né? E aí a gente vê a justiça de Deus agindo. E aí a gente pode perguntar, mas como é que funciona essa justiça de Deus? Então, qual é o critério de justiça de Deus? Quando a gente olha os critérios de justiça nossos, humanos, a gente pode encontrar vários critérios de justiça. Então, eu posso achar que justiça é igualdade, então que todos têm que ser iguais e ter oportunidades iguais. Eu posso dizer que o critério de justiça que eu acho mais justo é o distributivo por mérito, então os bens deveriam ser distribuídos de acordo com o mérito de cada um. A gente poderia dizer também que justiça, o meu critério seria de equidade, então dar a cada um segundo as suas necessidades. Poderia até ter um critério de aristocracia, de distribuir de acordo com a sua posição social, né? A gente pode escolher o critério de justiça que a gente acha mais conveniente. Mas se a gente perguntar qual é o critério de justiça de Deus, qual vocês acham que é o critério de justiça de Deus, desses todos que eu falei? Então, para cada um de nós, né, o critério de justiça é aquele que você acabou de escolher. Então, se você achou, né, que determinado critério de justiça era o melhor e é o que você aplica para a sua vida, é esse o seu critério de justiça. Porque o que Deus nos permite aplicar no nosso próprio julgamento é o critério que a gente utiliza para nós e para os outros. Por isso é que Jesus falava, não julgueis para não seres julgados, né? Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E como é que acontece esse julgamento? Tem um tribunal, quando a gente desencarna, né? Tem juízes? Não tem. Quando a gente desencarna, a gente se vê ali, frente a frente com a nossa consciência. E aí a gente vai aplicar o critério de justiça que a gente aplicou a vida inteira para os outros. Por isso, quando a gente é adepto da justiça implacável, a gente deve pensar duas vezes. Porque na hora que a gente desencarnar, esse é o critério com que nós vamos nos julgar. E aí, quando a gente se vê, né, o nosso critériozinho de justiça tacanho, diante das imensas bobagens e das faltas que a gente cometeu, a gente sente e chora. E aqui ele fala aqui no texto, né? É como aquele negócio que a gente senta ali, quietinho na calçada e fala, puxa, se eu pudesse começar de novo, eu faria tudo diferente. É a reencarnação. E aí a gente pede a outra oportunidade para começar de novo e fazer tudo diferente do que a gente fez. É assim que funciona. A reencarnação, o passarinho costuma dizer, e eu gosto dessa definição dele, é o método pedagógico de Deus. Então, qual é a pedagogia divina? É a reencarnação. Então, na reencarnação, a gente vai enfrentar, né, aqueles desafios que a gente combinou num plano. A gente faz um plano macro, né? Não é um plano super detalhado, porque a gente tem o livre-arbítrio em vários momentos, na escolha desse plano, com o nosso mentor ali do lado, e a cada passo da nossa encarnação, a cada escolha, o nosso livre-arbítrio está presente. Então a gente faz aquele plano, e como todo plano, quem já fez reforma de casa sabe como é que é isso, tem coisa que a gente cumpre, tem coisa que a gente deixa para lá, esquece, vamos fazer depois, né? E às vezes tem coisa que a gente fala, bom, já que, né, vou fazer também. É igualzinho. É a mesma coisa, é que nem o projeto de reforma da casa. Então, tem coisas que a gente faz super bem, tem coisas que a gente desiste, que a gente fala, ai, não vou terminar, deixa assim mesmo, e vai ficar assim mesmo, essa parede vai ficar dessa cor, né? Aí a gente deixa para a próxima encarnação. É igual, a gente vai passar pelo mesmo processo. Mas então, como todo projeto, né, a gente fez algumas escolhas.
E a gente escolheu de acordo com as capacidades que a gente imaginou que tivesse, né? Avalizadas pelo nosso mentor. Então, claro que a gente já imaginou aquilo que a gente ia dar conta. Então, primeira questão, né? Se você escolheu é porque você tem os instrumentos para dar conta disso. E a gente sempre fala nas expiações, nas provas e no karma, né? Mas a gente esquece de falar que também tem o karma bom. As coisas boas, as nossas aquisições morais, né? Aquilo que a gente adquiriu, as amizades, até a simpatia da espiritualidade, né? A gente consegue, a gente usufrui na espiritualidade e eles nos ajudam aqui e a gente reencarna entre amigos, como a gente está aqui agora, e um vai dando força para o outro, não vai lá, né? E a gente está com dificuldade, não vai, desliga, liga aqui. Então a gente tem os espíritos que vão ali, né? Nos dando a mão, vão nos dando força, vão incentivando a gente, não, vamos que eu vou com você. E é assim que funciona. Esse é o karma bom, né? E a gente às vezes esquece de falar dele, a gente só lembra das expiações e das provas, né? Mas a gente, no nosso projeto de vida, isso também é considerado. Todo bem que a gente faz também fica gravado na nossa consciência, no nosso coração, as nossas aquisições morais. Mas o que a gente tem que lembrar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber se Deus é nosso plano A ou se é nosso plano B. Então, é a primeira coisa, quando é que a gente recorre a Deus? É só na hora do sufoco, da aflição, ou Deus faz parte da nossa vida diuturna? A gente está em sintonia com Deus todo o tempo da nossa vida, em todas as dificuldades, nas horas boas para agradecer, e Deus faz parte do teu dia a dia, você só lembra dele na hora em que a água começa a chegar aqui no nariz, né? Então, isso é importante, porque se Deus está ali no teu plano B, às vezes é difícil você encontrar essa sintonia com a mente divina. E aí a gente tem que, nesse processo, né, como é que a gente para de sofrer? E isso é importante. A gente para de sofrer, em primeiro lugar, quando a gente começa a se conhecer melhor para fazer escolhas mais sábias. Para a gente se entender melhor, a gente tem que abdicar de algumas desculpas, que eu chamo de desculpas habituais, né? E que fazem com que a gente tenha uma recorrência de comportamento, às vezes, diante de determinados fatos. Então, quando eu fiz terapia, o meu terapeuta me mandou escrever num caderninho, durante uma semana, tudo que eu sentia, né? E o que tinha provocado aquele meu sentimento, né? Qual tinha sido o insight para ficar brava, alegre, triste. Eu fui escrevendo. Deu um trabalhão. Mas eu descobri quais eram os meus gatilhos emocionais. E isso foi muito importante, porque todo mundo que eu conhecia sabia, menos eu. Né? E as pessoas utilizam essas nossas fraquezas emocionais para nos tirar do sério. Então, todo mundo que tem filho pequeno sabe como é que o filho sabe como é que te tira do sério. Por quê? Porque ele conhece teus gatilhos emocionais, mas você não. Então, a gente precisa começar a conhecer esses gatilhos melhor para que a gente tenha autocontrole, para que a gente não caia sempre nas mesmas esparrelas, para que a gente não responda emocionalmente de forma errada. E por que eu estou falando isso? Porque isso é o caminho, é a chave para a gente passar nas provas. Né? Quando a gente escolher uma prova, se a gente não entender os nossos gatilhos emocionais, o que provoca as nossas reações, nós vamos reagir sempre da mesma forma e aquilo vai se repetir na minha vida. Então, quando alguém chega para você e fala assim, ai, isso sempre acontece na minha vida, atenção, é prova. E vai continuar acontecendo, enquanto você não reagir de uma forma diferente. Porque é como prova de escola. Se você não passa, você repete e tem que refazer a prova. A prova na nossa vida é igual. E para a gente passar na prova e sofrer menos, né, a gente tem que entender, a gente tem que identificar esse momento precioso da nossa vida, entender que foi a gente que pediu, porque a gente achou que tinha condição de superar, porque a gente tem ferramenta emocional para isso, a gente só precisa identificar. Mas para isso a gente precisa dar novas respostas. E para dar essas novas respostas, a gente tem que abandonar alguns chavões, né? Por exemplo, eu cumpri ordens, né? Aquela coisa de não se responsabilizar pelas decisões. Ah, eu sou assim mesmo, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, né? É aquela coisa que eu acho que eu não vou mudar nunca. Que todo mundo fazia a mesma coisa. Quando eu falava isso em casa, era aí que a coisa comia mesmo, porque minha mãe falava, você não é todo mundo. Perdi a cabeça. É outra bobagem.
né? É mais forte do que eu, aí você está confessando que você é um banana, né? Não percebi o que eu estava fazendo, que é outra bobagem, que claro, todo mundo percebe. Tem o sangue quente, né? Todo mundo tem sangue mais ou menos na mesma temperatura, ao menos que tenha uma febre, né, de 45 graus. É tarde para mudar. Para quem acha que é tarde para mudar, eu sempre digo que é cedo para a próxima reencarnação, né? Então, a gente tem que identificar essas situações que são situações importantes na nossa vida. E uma outra coisa que funciona, né, é a gente desenvolver aquilo que a gente pode chamar de bom gosto moral. Como a gente desenvolve bom gosto para a música, para a literatura, para as artes, a gente também tem que desenvolver o bom gosto para os sentimentos, né? É uma coisa que a gente aprende, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Então, a gente vai burilando e a gente vai tentando evitar sentimentos que nos ferem, evitar contato com coisas que nos trazem maus sentimentos. Então, a gente vai desenvolvendo, da mesma maneira como a gente vai desenvolvendo o bom gosto para a música ou para as artes, a gente vai buscando o contato com bons sentimentos. Então, a gente vai procurar boas obras literárias, um bom filme, bons programas, a gente vai alimentando o nosso espírito com coisas que dão uma nutrição, né, moral equilibradora. Então, tudo aquilo que nos desequilibra não nos convém, porque nós ainda somos muito frágeis, a gente não consegue lidar com essas coisas, então a gente tem que se educar e esse é um processo, né? Tem dias que eu vou conseguir, tem dias que eu não vou conseguir, mas a gente não tem que se incomodar com isso, a gente tem que avançar para o dia seguinte e conseguir, porque durante muito tempo a gente conviveu com esses sentimentos desequilibradores, então agora a gente está num aprendizado, né, de sentimentos que nos trazem bem-estar, alegria, bom ânimo, otimismo, e isso é um processo, porque a gente deglutiu muita coisa ruim antes, né? E claro que é lícito chorar, né? E a gente deve chorar quando precisa, quando a coisa está difícil, a gente deve chorar, mas a gente não pode esquecer que Deus é o nosso plano A e a gente tem que ter a mente ligada a Ele. E quando a gente vai percebendo, né, que o papel do sofrimento é provocar a nossa evolução, é nos impulsionar adiante, e a gente entende quais são as nossas provas, e a gente começa a ultrapassá-las, a gente vai vendo, e Joana nos explica isso, que elas vão ficando mais fáceis, né? Que a gente vai conseguindo superar mais depressa, e a gente vai entendendo qual é o mecanismo, e a gente vai avançando, porque é como se fosse um game, a gente vai passando de fase, os desafios são maiores, mas você já sabe entender aquele jogo, você já entende o que te faz bem, o que não faz bem, e você consegue se recuperar mais fácil, né? Então, na medida que a gente vai avançando, a gente vai sentindo, inclusive, satisfação, né, pelos degraus já superados, por aqueles desafios que a gente já venceu, e a gente vai sentindo que a gente está evoluindo e a gente vai entrando em sintonia com os bons espíritos, né? E aí, só para terminar, gente, mesmo que a espiritualidade nos diga, né, que a felicidade não é deste mundo, e não é mesmo, mas a gente pode entender que ela começa aqui, né? E então essa escolha é nossa, a gente pode escolher, né, para que a felicidade comece na nossa vida agora, né? A gente não precisa esperar, né, uma vida futura. Agora eu quero convidar vocês, unidos ainda nesse sentimento, nessa vibração, para unirmos os nossos corações e nossas vibrações numa corrente de amor, de energia, de luz, que abraça o nosso planeta, todos os países, todos os povos, que ilumina o nosso Brasil, todos os estados, todos os governadores, todos os líderes, que possamos enviar sinceras vibrações de amor, de paz, de harmonia, para que haja clareza nas tomadas de decisões. Que nossas vibrações de fé, coragem,
esperança cheguem nos hospitais, nos doentes, em todos que estão se recuperando, convalescendo. Que fortaleçam seus espíritos, bem como dos profissionais de saúde e da linha de frente, que trabalham tão fortemente para o reequilíbrio da saúde no planeta. Que nossas vibrações cheguem àquelas pessoas que estão nas ruas desamparadas, que elas possam se sentir tocadas, abrir o coração, conseguir entrar em sintonia, por menor que seja o período de tempo, com os bons espíritos que tanto trabalham nessa seara e que elas consigam ser orientadas e amparadas nesse momento. Que todos que lutam pelo bem da caridade, da solidariedade, continuem com força e proteção para levar não só o conforto material, mas também o espiritual. Que nossas vibrações cheguem também aos nossos irmãos encarcerados, nesse momento de transformação, que se sintam encorajados para buscar a mudança dentro de si. Vibremos pelos nossos lares e pelos lares de todos aqueles que precisam de paz, de equilíbrio. Vibremos pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens, que tenham fé e esperança acima de tudo. Esperança de que dias melhores virão e que sairemos melhores do que entramos, como há de ser a lei do progresso. Vibremos fortemente por todas as pessoas que se encontram agora desencorajadas e que buscam de alguma forma fazer o mal a si mesmos. Mandemos através da espiritualidade vibrações de conforto, de fé, coragem, para continuar na luta desse mundo. Que eles possam receber sinais, que eles possam se abrir para os bons espíritos, para amigos que lhes levem uma boa mensagem e esperança. Vibremos pelos nossos lares, pela nossa saúde, que possamos continuar na batalha diária e na certeza de que vamos conseguir. Que nossas vibrações sejam levadas agora aonde a espiritualidade designar como necessário. Porque sabemos o poder que tem nossas vibrações e nossas preces. Que assim seja. E agora, nessa nossa vibração intensa, amorosa, vamos dando e fazendo o melhor, elevando os nossos pensamentos para fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Então, amigos, estamos aqui abertos a vocês para os comentários da noite de hoje. Já vamos, então, avisando qual vai ser a leitura da sexta-feira, né? Vai ser o capítulo 10, item 6, reconciliação com os adversários, né? Faz sugestão aqui de vocês. Já está aqui reservado para... E aí, gente, comentários? Perguntas? Então, o que houve que vocês não conseguiram entrar pelo YouTube é que a gente não conseguiu conexão. Acho que está havendo algum problema, porque informava que o Google não estava conseguindo conexão com o YouTube. Então, acho que deve ser um problema da plataforma, porque a gente reiniciou o computador, reiniciou tudo aqui, não funcionou e dava a mesma mensagem. Então, não estava conseguindo conectar. Não sei se está muito sobrecarregado, né? Tem muita gente fazendo live, fazendo... Está todo mundo pendurado na internet, a gente não conseguiu logar, mas a gente está gravando e a gente vai subir esse evangelho para o YouTube daqui a pouquinho. Eu acho que até era interessante, né? Como cada vez isso vai ficar provavelmente pior, que as pessoas já ficassem preparadas, aqueles que vão pelo YouTube, para entrar no Zoom, né? Caso ficar com um endereço, não dá. Uns eu consegui avisar aqui, né? Mas não estava na hora. Mas foi isso, Adriana, é que realmente a gente uma pena, porque a gente tem muita gente que acompanha pelo YouTube, mas hoje a gente não conseguiu conexão. A gente ficou mais de 10 minutos tentando e não deu, aí a gente desistiu, porque o negócio é fazer o evangelho, né? Aqui, sem comentários. Ah, que bom, obrigada. Obrigada, Ângela. Bom, se ninguém tiver comentário, hoje não está o nosso super comentador, que é o Kleberson. Opa. Gozado, alguém entrou. Bom, então tá bom, Carol, obrigada. Então, acho que vamos encerrando, né? Vamos. Não, a gente não vai sentir falta desse nosso bate-papo, Adriana, porque a gente vai continuar. Quando a pandemia passar, talvez não todos nos 3 dias, mas a gente vai manter o nosso evangelho na janela. Isso foi uma conversa aqui que a gente já teve e a gente vai manter o evangelho. Então, você não vai sentir saudades da gente, nem a gente de vocês. Tchau, gente. Então, até sexta. Boa noite. Desculpa aqui a condição técnica. Até sexta. Até sexta. Tchau. Até sexta, gente. Tchau, tchau. Tchau.